Vamos. Esperar as crianças se acomodarem. Quero ler com vocês um texto que está no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler do verso 1 ao verso 16. João 3, do 1 ao 16. Se tiver com a sua Bíblia, quiser acompanhar. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. E Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz, vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem e nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo das coisas terrenas, como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá do céu desceu, o Filho do Homem. E, como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Até aqui. Amados, hoje nós vamos fazer uma reflexão a respeito do novo nascimento. O novo nascimento, a salvação verdadeira. Isso é um dos rudimentos da nossa doutrina cristã. Quantos aqui são cristãos? Temos alguém aqui de alguma outra religião que não seja cristã? Pois bem, o novo nascimento é um rudimento, um princípio, algo básico da nossa doutrina. Em Hebreus 6, a gente vai ver quais são os princípios fundamentais da doutrina cristã. A minha pergunta é: nós sabemos os princípios da nossa fé? Sabemos os rudimentos doutrinários da nossa fé? Alguns aqui são cristãos há tanto tempo, mas olhe para dentro de você, assim como eu também vou olhar para dentro de mim. Será que eu sei os rudimentos da fé cristã? E o novo nascimento é isso. Uma doutrina básica. Em 1 Pedro 3,15 diz assim: que devemos estar sempre prontos, pois se alguém lhe perguntar a razão da vossa esperança, que vocês estejam preparados para explicá-la. A gente passa uma vergonha da bexiga quando a gente fala que é evangélico, que é crente, alguém pergunta alguma coisa e a gente não sabe explicar. E é algo rudimentar da nossa doutrina. E a Bíblia nos adverte que devemos estar sempre prontos para falar. Sabe, na escola bíblica a gente tem falado dos rudimentos da doutrina. Já foi falado de todos aqui. Até agora, nesses 3 anos de igreja. Todos os rudimentos doutrinários já foram explicados na escola bíblica. Então, que você venha na escola. Ou que você procure saber. Está lá em Hebreus 6. Hebreus 6:1, se eu não me engano, né? Os princípios elementares da nossa doutrina, e o novo nascimento é isso. E por que eu vou falar de novo nascimento num culto onde nós temos uma plateia predominantemente cristã? O Paulinho trouxe uma pesquisa aqui em uma das pregações dele, que eu não lembro qual, do Instituto Barna Group, e ele mostra que, essa pesquisa mostra, que apenas 1 em cada 4 cristãos, 25%, realmente vivem o cristianismo de forma verdadeira.
um em cada 4. Eu imagino que essa pesquisa se baseou na conduta de vida dos cristãos, que é o que eles podem ver, é o que eles podem pesquisar. Então, a pesquisa se baseou nas obras dos cristãos. Só que nós não somos salvos por obras. Efésios 2:8 vai dizer que pela graça sois salvo, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, não adianta eu achar que eu estou salva porque eu visito hospitais, porque eu faço bem para as pessoas, eu estou salva porque eu distribuo cesta básica, porque eu faço alguma ação de filantropia, não. Nenhuma boa obra é capaz de me salvar. Então, como que eu posso acreditar no resultado dessa pesquisa se nós não somos salvos por obras? O mesmo texto de Efésios 2 que diz que nós somos salvos unicamente pela fé em Cristo e não por aquilo que fazemos, também vai dizer no verso 10: somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para a realização de boas obras. As boas obras são o lado visível de uma salvação verdadeira. Então, se esse instituto chegou à conclusão que apenas um em cada 4 cristãos realizam as boas obras que Deus preparou de antemão, eu também posso inferir que apenas um em cada 4 pessoas que se dizem cristãs nasceram de novo. Porque a consequência inevitável do novo nascimento é a prática de boas obras. Tem como alguém nascer de novo e não praticar boas obras? Não tem. A gente percebe no texto de João 3, que Jesus, ele não aceita uma fé superficial como suficiente para a salvação. Em Tiago 2,19 vai dizer assim: vocês acreditam em Deus? Por que acreditar em Deus? Gente, nós estamos num país cristão. A gente está numa cidade predominantemente evangélica. Dificilmente aqui, pelo menos eu nunca conheci ninguém que eu conversasse que me dissesse abertamente que não acredita em Deus. Todo mundo acredita. Quase todo mundo, né? Em Tiago 2,19 vai dizer: vocês acreditam? Muito bem, porque até os demônios acreditam. Até Satanás acredita. E isso é suficiente para a salvação? Acreditar que Deus existe? As pessoas dizem: olha, eu não vou para a igreja nenhuma, não frequento lugar nenhum, mas assim, eu tenho uma fé em Deus, eu tenho muita fé em Deus, eu acredito em Deus, porque Deus é tudo que a gente precisa, aquelas frases de efeito. Mas isso é necessário, isso é suficiente para a salvação? Essa fé que acredita que Ele existe, não é suficiente para a salvação, conforme diz a Escritura em Tiago 2,19. E Nicodemos, esse cara que Jesus estava conversando aqui no capítulo 3, ele era um fariseu. Sabe o que é um fariseu? Era um líder religioso da época. É como se fosse hoje um padre, um pastor, um teólogo, alguém muito religioso, um líder mesmo religioso. E muito zeloso pela lei de Deus, uma pessoa com uma conduta moral impecável, alguém que realmente sabia das Escrituras de cor, ele era um doutor da lei. E mesmo assim, ele olha para Nicodemos e fala: você precisa nascer de novo. E eu lembrei de Jesus falando para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, para quem não conhece, vou explicar como era. Era a igreja top das tops da época em que foi escrito o livro de Apocalipse por João, na época que João teve a visão. Laodiceia era uma igreja grande, de uma cidade rica, uma igreja com muitos membros, cheia. Sabe aquela igreja com uma mega estrutura? Era a igreja de Laodiceia. E o slogan deles era assim, rico sou, eu estou enriquecida, não tenho falta de nada.
Era a igreja que a gente olhava e falava, nossa, que igreja próspera, que igreja bonita, nossa, que coisa maravilhosa. E sabe o que Jesus diz no final? Eis que estou à porta e bato. Jesus não está batendo a porta de um perdido, de alguém que não frequenta a igreja. Jesus fala, eis que estou à porta para a igreja de Laodiceia, para os crentes da época. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, não era para quem não tinha ainda aceitado Jesus e se batizado, estava falando para a igreja. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com ele e ele comigo. Em outras palavras, Jesus estava convidando a igreja de Laodiceia para nascer de novo. Assim como ele convida Nicodemos e assim como ele nos convida nessa noite. E por que eu preciso nascer de novo? Porque Jesus não fala assim para Nicodemos. Olha, Nicodemos, eu recomendo, eu sugiro, eu quero dar uma dica, Nicodemos. Que tal, de repente, seria interessante nascer? Não. Ele diz assim, é necessário. Importa, em algumas versões dizem. É essencial, não é secundário. Nascer de novo. E por quê? Que Jesus diz que é necessário nascer mais uma vez. Todos nós que estamos aqui já nascemos uma vez. Não é verdade? E por que eu preciso de uma coisa nova? Por que eu preciso de uma máquina de lavar nova? Porque a primeira está com problema. Eu preciso de uma geladeira nova quando a outra dá problema, não é? Porque o nosso primeiro nascimento deu problema. E por isso nós precisamos nascer de novo. Por que o nosso primeiro nascimento deu problema? O que deu errado no nosso nascimento? Nós nascemos da carne, como a Bíblia disse. Eu nasci do meu pai e da minha mãe, 2 pecadores. E se a gente puxar a nossa genealogia, vai cair aonde? Adão, nosso ancestral, nossa matriz. Adão foi criado com o propósito de replicar a imagem e semelhança de Deus e replicar as verdades do reino de Deus. Ele foi criado para isso. Mas ele cai, ele peca contra Deus. Então a nossa matriz, que era Adão, foi danificada pelo pecado. E ele deveria reproduzir pessoas como ele, que glorificassem a Deus. Mas como ele foi danificado pelo pecado, ele começa a reproduzir pecadores. Porque tem uma lei em Gênesis que diz, reproduza conforme a sua espécie. É uma lei universal que Deus criou. E Adão está debaixo dessa lei. E ele começa a replicar o quê? Pecadores. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Então não há um justo em nenhum sequer. Todos pecaram. O nosso primeiro nascimento veio da onde? De Adão. Nosso pai e a nossa mãe, pecadores. E nós, pecadores. E nossos filhos, pasmem, pecadores. Por isso nós precisamos nascer de novo. A inclinação do nosso coração é contra Deus. A nossa natureza, do nosso pai e da nossa mãe, é uma natureza de rebelião contra Deus. Salmo 51:5 diz assim, eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Em Salmo 58:3, os ímpios são alienados desde a madre, desviam-se desde o nascimento, falando mentiras. Efésios 2:3, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Meus irmãos, pensa comigo, eu estava pensando esses dias, como a gente é pecador e a gente já nasce assim. Por isso que a psicologia positiva não vai funcionar para nós. Porque a criança é pura, porque a criança é pecadora. Quando o Felipe começou a falar, instantaneamente ele começou a mentir. Quem ensinou? Em casa a gente não mente. Ele não tem isso. Quem ensinou aquela criatura com meses a fazer birra? Já nasceu corrompido. Nós nascemos assim. Mas um recém-nascido não comete pecado. Espera ele ter uns 6 meses. A birra começou. Espera começar a falar. Já mente. Nascemos corrompidos. O nosso coração é inclinado contra Deus. Então a nossa matriz deu errado. O nosso nascimento deu errado. A gente precisa de um novo.
E aí que entra quem na história? Jesus. Sabe como Jesus é chamado em Romanos 5? O último Adão. Por que o último Adão? Ele veio para cumprir o propósito que o primeiro Adão não conseguiu cumprir. O primeiro Adão tinha a missão de reproduzir pessoas que glorificassem a Deus e reproduzir a imagem e semelhança de Deus. Ele conseguiu? Não, ele pecou. Então vem Jesus como último Adão, protótipo perfeito. E agora, a gente nascendo de Cristo, a gente assume a nova natureza dele. Ele não pecou. E agora, por causa de Cristo, o último Adão, a gente pode replicar a imagem e semelhança de Deus. E é por isso que eu preciso nascer de novo. As Escrituras dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é o Espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra e o segundo veio do céu. Uma matriz perfeita. Um homem perfeito, do qual a gente vai nascer para replicar as verdades do reino de Deus. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu, quem são os do céu? Os que nasceram de novo, são como o homem celestial. 1 Coríntios 15, 45 a 48. O que Jesus fez na cruz, meus irmãos, o que Jesus fez, se despindo da sua glória, quando ele desce do céu, ele é Deus, e se despiu da sua glória, e se esvaziou da sua glória, e veio em forma de homem, e morreu a morte de cruz. O que ele fez vai muito além de perdoar os nossos pecados. É maravilhoso isso, ele perdoou os nossos pecados, mas o que ele fez foi além disso. Ele veio para gerar seres semelhantes a ele, através do novo nascimento. Ele veio para gerar seres semelhantes a ele. Porque nós, semelhantes a Adão, somos, por natureza, rebelados contra Deus. Mas quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos do Espírito, nós podemos replicar quem Ele é. E por que mais eu preciso nascer de novo? Jesus fala aqui, você não vai poder nem ver e nem entrar no seu reino, se você não nascer de novo. Nicodemos, com toda a qualificação que ele tinha, gente, ele era um judeu, um homem piedoso, religioso, mestre da lei. Jesus olha para ele e fala, você não pode entrar no reino se não nascer de novo. O homem natural não é capaz de compreender e nem replicar as realidades desse reino. Mesmo para homens como Nicodemos. Pensa esse homem, tudo certinho, bonitinho, fazia tudo certo, ensinava a lei, era um professor de Bíblia. Ele não era capaz de replicar as realidades celestiais se ele não nascesse de novo. Uma fé intelectual ou emocional não é suficiente para nós entrarmos no reino de Deus. Porque Nicodemos conhecia muito, ele sabia a Torá de cor. E no contexto anterior de João 3, ali em João 2, no finalzinho, Jesus fala que ele realizou milagres e a multidão seguia ele, creu nele por causa dos milagres. E aí ele fala assim, mas ele conhecia o coração delas. Ou seja, eles creram não para salvação, eles creram que ele existe. Eles creram que ele é poderoso. Mas isso não era capaz de salvá-los. E Jesus conhecia o coração deles. E aí ele já engata no capítulo 3, aqui no diálogo com Nicodemos, falando a mesma coisa. Nicodemos, você conhece muito. Mas não é suficiente para você entrar no reino de Deus. Você pode ser formado em teologia, fazer uma faculdade, ler a Bíblia dia e noite. Você pode crer que Jesus faz milagre. Mas isso não é suficiente para a salvação. Jesus muda de assunto para o que realmente importa. Não basta você saber de mim. Não basta você acreditar no que eu posso fazer. Você precisa nascer de novo. É isso que Jesus fala para Nicodemos. E por que mais precisamos nascer de novo? Porque o novo nascimento é uma ordem expressa de Jesus. Olha só, quem que vai entrar no céu? Quem que vai ver e entrar no reino de Deus, que está falando aqui? Quem nasceu de novo.
Então quem vai entrar no céu? Os assembleanos, os presbiterianos, os católicos? Quem vai entrar no céu? Quem nasceu de novo. Essa é a turma que vai entrar no céu. Os que nasceram de novo. Sem o novo nascimento, você entende que a sua natureza continua humana e só. Você como humano não é capaz de desejar o céu, você só quer as coisas daqui. Quem não nasceu de novo gosta só das coisas daqui. As músicas daqui. Os costumes daqui. As roupas que usam aqui. A cultura daqui. Quem não nasceu de novo é apegado com esse lugar. Quem não nasceu de novo não vai desejar o céu. Não tem a nova natureza dentro de si. Aliás, esse é um bom parâmetro para você começar a analisar se você ama, se você deseja o céu ou não. E aqui em João 3 mesmo, no verso 19, diz assim: e a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz. Quem não nasceu de novo ama mais a escuridão do que a luz. Porque veja bem, quem nasce de novo não tem uma substituição da velha natureza adâmica pecadora pela nova. Não, quem nasceu de novo agora tem duas naturezas. A natureza carnal e a natureza espiritual. Aí a Bíblia vai falar o quê? Daquela famosa guerra contra carne e espírito. Então nós que nascemos de novo, nós amamos as coisas do céu, mas nós também amamos as coisas daqui, entenderam? Então eu continuo gostando daqui, eu gosto daqui, eu quero viajar, eu gosto de comer em bons restaurantes, eu gosto de usar boas roupas, eu gosto das coisas daqui. Acontece que eu tenho um outro gosto agora. Eu também gosto das coisas celestiais, só que eu gosto mais das celestiais. Quer ir para a Disney agora ou quer que Jesus volte? Eu quero que ele volte. É um bom parâmetro para você agora sondar o teu coração. Você ama as coisas do céu? É tão triste, irmãos, eu sinto uma tristeza tão grande quando eu vou conversar com alguém que é crente, que se diz crente. E a gente fala da volta de Jesus e o olho não brilha. Fala da volta de Jesus e fala assim: não, Jesus tem que esperar eu casar, Jesus tem que esperar eu formar, Jesus tem que esperar eu viajar. Não nasceu de novo. Porque o que me faz desejar o céu é a minha nova natureza que veio de lá. Você precisa pensar nessas coisas. Também porque no nascimento natural, quando nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe, nós nos tornamos membros de uma família terrena aqui. Nós temos pai, nós temos avós, tios. Mas para nós nos tornarmos membros da família de Deus, eu preciso receber a natureza celestial. Só assim eu faço parte da família de Deus. Só assim eu sou adotada, sou colocada como em forma de adoção na família de Cristo. E o que é? Vamos explicar melhor, deixar menos abstrato. O que é então esse novo nascimento, que é o nascimento do Espírito? O que ele é? Eu quero começar explicando o que não é novo nascimento. O que não é novo nascimento? Não é ter um profundo conhecimento da Bíblia. Não tem nada a ver. A gente viu por Nicodemos. Você tem um cara que conhece a Bíblia, esse cara aqui, Nicodemos. Nascer de novo não significa ter um profundo conhecimento bíblico. E é óbvio que os nascidos de novo vão progredir no conhecimento bíblico, tá? Que fique claro isso. Uma pessoa que diz que nasceu de novo e ela sabe de Deus, a mesma coisa que ela sabe há 10 anos atrás, ela não nasceu de novo. Mas só o conhecimento por si só não diz que alguém nasceu de novo. Ser uma pessoa profundamente religiosa não diz que nasceu de novo, porque Nicodemos era religioso. Ele era piedoso, ele era zeloso pelas leis de Deus, ele guardava todos os mandamentos de Jesus lá, de Deus lá na lei de Moisés. Ele obedecia tudo, extremamente religioso, usava as roupas certinhas. Isso não garante que ele nasceu de novo. Outra coisa que não é nascer de novo, não equivale a ter um cargo na igreja. Porque Nicodemos era líder. Ele era um líder religioso na época. Ele tinha um cargo alto no sinédrio, na sinagoga lá, que era a igreja da época, chamava sinagoga. Eram as sinagogas onde as pessoas que serviam a Deus se reuniam. E ele tinha um cargo alto lá. E ele foi convidado a nascer de novo.
Nascer de novo não é ter as informações certas a respeito de Jesus, porque ele chega e fala assim, ó, eu sei que você veio de Deus, tá certo? Tá certo. Eu sei que o que você opera é de Deus, e eu sei o que você tem para ensinar para as pessoas vem de Deus. Ele tinha informações certas a respeito de Jesus. E nós também temos as informações certas a respeito de Jesus. Sabe quem mais tinha as informações certas a respeito de Jesus? O jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e sabia tudo. Então, ir até Jesus e saber dele não garante que você nasceu de novo. Vir ao culto e saber que Jesus opera milagre não garante que você nasceu de novo. Não é uma reforma moral, meus irmãos. Porque se for falar de moral, Nicodemos é o cara. Para ser fariseu tinha muitas exigências. Então, provavelmente ele era casado, muito bem casado, tinha filhos. Então, moralmente intacto. Deixa eu te falar uma coisa, tem muitas pessoas que são boas, que são honestas, que são bons pais, que são bons filhos, que são bons funcionários e que não vão herdar o reino de Deus porque não nasceram de novo. Nascer de novo não é uma reforma moral. Embora o nascido de novo tenha um alto padrão moral. Mas não é isso. Tem muita pessoa, gente boa, que às vezes eu escuto assim, eu acho que vocês já ouviram isso também. Nossa, mas fulano era uma pessoa tão boa, né, bom pai de família e tudo, né, e ajudava as pessoas e era honesto. Se não nasceu de novo, não vai entrar no reino de Deus. Quem está falando isso? Jesus. Ele mesmo diz, não vai nem ver. Não vai nem ver e não vai entrar. Entendam, Jesus não estava falando com alguém que nem ele conversa com os publicanos, com um pecador. Não, ele estava falando com um fariseu, com um judeu da época, zeloso, um líder religioso. Então, o que é o novo nascimento agora que nós vimos o que não é? O novo nascimento é algo radicalmente novo, não é uma reforma. Ai, Jesus não vai pegar você no novo nascimento e dar uma melhoradinha no seu caráter. Vamos ver o que eu vou fazer. Vou dar aqui vou pegar o que você tem de bom, vou manter, e o que você tem de ruim aqui eu vou dar uma reformada, vou deixar, nasceu de novo, então vem aqui, que a gente vai colocar aqui outras roupas, vamos fazer crescer esse cabelo, vamos tirar essas joias. Não. Jesus faz algo completamente novo. A palavra no grego aqui é anotem, eu não sei se pronuncia assim, mas significa absolutamente novo, inédito e que nunca existiu. Sabe o que acontece com você no novo nascimento? Você não vai ter a melhor versão de você. É um outro você. Você não vai dar uma melhorada. É uma mudança radical. Isso é um novo nascimento. No novo nascimento, você, a sua atual versão, ela é completamente destruída. E nasce uma nova. Sabe, Jesus vai falar em Mateus 16, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, abre mão de você. Qualquer um que achar a sua vida, quantos de nós estamos lutando para achar uma vida melhor? Eu quero buscar minha vida, buscar crescer, buscar. Qualquer um que achar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, está falando do novo nascimento, por amor de mim, a encontrará. Quem se deixar ser completamente desconstruído para que Deus faça algo novo. Esse é o novo nascimento. O novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. Não adianta você se esforçar. Porque a gente se esforçando, a gente melhora um pouquinho. Não é? Muitas pessoas bebem, fumam, aí vem um diagnóstico de uma doença. Elas não nasceram de novo. Mas elas conseguem parar de beber, não conseguem? Para se tratar. Então, às vezes, a gente consegue, pelo nosso esforço, melhorar um pouquinho. Mas o novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. Essa palavra no grego, para novo, também traz a ideia que é de cima, do alto.
O novo nascimento é o nascimento que vem de Deus, do alto. Em João 1,12 vai falar assim: e todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nenhum ser humano é capaz de operar isso. Ele é que dá o poder para que se tornem filhos de Deus. Aí ele vai dizer ainda em João aqui, que não nasceram segundo a carne, mas nasceram da vontade de Deus. É uma obra que só Deus pode operar no coração humano. E o novo nascimento é uma transformação interior, operada pelo Espírito. Você não é capaz de produzir isso. Jeremias 13:23 vai dizer assim, ó: por acaso o etíope pode mudar a sua pele e o leopardo as suas manchas? Nós não podemos mudar a nossa natureza humana caída. Nós não conseguimos. A gente consegue ficar um pouquinho melhor, como eu falei, mas logo a gente volta a ficar terrível de novo. Quantas pessoas já viram que melhoraram, assim, deram aquela melhoradinha, depois gringolou tudo de novo, que já ficou tudo ruim de novo? Por quê? Foi na força do braço. A pessoa se esforçou, ela foi bem intencionada, mas ela não tem uma natureza divina para mudar. A sua carne nunca vai militar contra ela mesma. Nunca. A sua carne ela nunca vai colaborar para que você seja alguém espiritual. Por isso que a gente não tem vontade de orar, a gente não tem vontade de vir na igreja, a gente não tem vontade de ler a Bíblia, mas a gente tem vontade de assistir Netflix. Porque a nossa carne só colabora com ela. Então a gente precisa entender que o novo nascimento é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Nascer da água, ele vai falar aqui, ó. Você tem que nascer de novo. Nascer como? Nascer da água e nascer do Espírito, nascer do alto. Você precisa ter uma nova natureza dentro de você. E nascer da água remete à purificação do pecado. Ninguém é salvo a menos que tenha sido purificado do pecado. Em Tito 3,5 diz assim, ó: não por causa de atos de justiça por nós praticados. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou. Como? Pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa passar a habitar em mim. E Ele precisa me lavar. Ele precisa me purificar. Trata-se de uma obra de purificação que é realizada pelo Espírito. Não conseguimos fazer isso. Só o Espírito Santo consegue. Efésios 5:26 diz que Cristo purificou a igreja pelo lavar da água, mediante a palavra, santificando-a para apresentá-la perfeita a si mesmo. É uma obra exclusiva do Espírito Santo. Nós não conseguimos fazer isso por nós. E é uma obra livre e misteriosa dele. Porque Jesus vai falar assim, o vento sopra onde quer. Ele compara o novo nascimento e a obra do Espírito Santo ao vento misterioso. A gente não consegue ver. Nós não podemos controlar, meus irmãos. Acontece em qualquer lugar. Pessoas podem ser alcançadas agora nos baile funks, pessoas são alcançadas nas bocas de fumo, pessoas são alcançadas no seu trabalho, porque o vento sopra aonde quer. É uma obra dele, ele é livre para fazer essa obra, e nós não conseguimos entender, mas nós vemos o efeito do novo nascimento nas pessoas que nasceram de novo e que se converteram verdadeiramente. E qual que é a condição para o novo nascimento? O que eu preciso fazer para nascer de novo? Porque Nicodemos ficou intrigado com isso, e ele fala, mas como que eu vou nascer de novo, voltar na barriga da minha mãe? E Jesus continua dizendo, você tem que nascer de novo, e ele continua sem entender. E aí, Jesus usa uma ilustração que Nicodemos conhece muito bem. Quando a gente lê isso aqui, a gente fica confuso, né? A gente lê que Jesus fala assim, assim como a serpente foi levantada no deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado. Para nós não faz nenhum sentido, irmãos. Mas para Nicodemos fazia todo sentido, porque ele conhecia a Torá. E aí, o que Jesus está falando aqui é de uma passagem que está lá em Números. E Nicodemos conhecia muito bem. O que está lá em Números? Números, eu até anotei aqui, 21, do 4 ao 9. O povo de Israel, no deserto, todo mundo lembra? O povo de Israel no deserto, começou a reclamar do maná.
O pãozinho que descia do céu, que Jesus mandava, que Deus mandava todo dia para o povo. O povo começou a enjoar e reclamar do maná. E Deus ficou irado com o povo e mandou serpentes para picar o povo. E quem era picado por aquela serpente morria. E Moisés ficou desesperado e foi diante de Deus para interceder pelo povo. Senhor, cessa essa praga, o povo está morrendo da picada dessa serpente. E Deus deu uma ordem para Moisés: faça uma serpente de bronze e levante ela. E quem for picado pela serpente mortal, deve olhar para a serpente de bronze que você construiu. E quem olhar para a serpente de bronze não vai morrer. E isso aconteceu. Então o que Jesus está explicando para Nicodemos? Da mesma forma, tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo. Hebreus vai falar que tudo é uma sombra do que ainda haveria de vir. A serpente, a picada da serpente no povo, que matava todo mundo, representa o pecado. O veneno do pecado, que atingiu a humanidade. E qual que é o salário do pecado? A morte. Todos nós fomos picados com esse veneno maligno do pecado. E aí, ele se compara à serpente de bronze. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado, a fim de que todo aquele que nele crê. Porque da mesma forma que os israelitas oravam para a serpente de bronze, quando eram picados pelo veneno mortal, e olhando para a serpente de bronze, eles eram livres da morte, assim todos nós que somos envenenados pelo pecado. Podemos olhar para Cristo na cruz, e quando olhamos para Ele, nós também somos livres da condenação eterna. E era isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Você precisa olhar para o Filho do Homem levantado no madeiro. Aí você vai ser livre da condenação eterna. Só que para mim, olhar para Jesus na cruz, eu preciso ter consciência do meu pecado. Para aquelas pessoas lá no deserto, que eram picadas por aquela serpente, se elas não tomassem consciência de que foram picadas, elas iam morrer. Então elas tinham que ser picadas, elas tinham que tomar consciência de que foram envenenadas e olhar para a serpente de bronze. Para nós é a mesma coisa. Nós temos que ter consciência do nosso pecado. Primeiro você precisa reconhecer que é pecador. E depois você olha para a cruz. Antes do arrependimento vem a convicção do pecado. Eu vou me arrepender do quê? Já conversei com tantas pessoas tentando explicar isso aqui, e a pessoa tem a audácia de olhar para mim e falar: mas eu não estou fazendo nada de ruim para ninguém, eu sou uma boa pessoa. Que pecado? Ah, mas isso não é pecado. Então, enquanto eu não tiver consciência e convicção que eu sou miserável, que eu sou pecadora, e que o meu pecado ia me levar à morte, não tenho o que fazer por mim. Antes da convicção do pecado, vem a consciência de que o pecado é maligno. É pior que pobreza, é pior que doença, é pior que qualquer coisa, é pior que crise financeira, é pior que um casamento arruinado, é pior que filho rebelde. Não tem problema maior na nossa vida que seja maior que o pecado. Esse é um baita de um problema. Todos os outros problemas que a gente tem fica secundário perto desse. Porque esse era o problema que vai nos levar para o inferno. Esse é o problema que traz a ira de Deus sobre nós. Não se trata de Satanás querendo acabar com quem vive no pecado. É a ira de Deus mesmo que quer acabar com quem vive no pecado. É muito pior do que Satanás. Esse é um baita problema que a gente tem. A gente já nasceu com isso. Agora vocês imaginem, para um homem como Nicodemos ouvir isso. Um homem que fazia tudo certo, que seguia a lei de Deus. É tão difícil, né, para a gente que está aqui na igreja, faz tudo certinho, não estão matando, nem roubando, nem se prostituindo, né? Ouvir que a gente precisa nascer de novo.
que a gente é pecador, que a gente precisa olhar para a cruz. É preciso crer que Jesus levou sobre si os nossos pecados na cruz. Assim como o povo de Israel tinha que crer que olhando para a serpente eles seriam curados. Nós também temos que crer que fomos atingidos pelo pecado, estamos condenados à morte, e temos que olhar para Cristo na cruz, carregando todos os nossos pecados e suportando a ira de Deus no nosso lugar, para que sejamos salvos. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente tem que crer que Ele foi o nosso substituto, que Ele levou os nossos pecados passados, presentes e futuros, que nós vamos continuar ainda deslizando, tropeçando. Temos que crer que aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. Ele levou toda a condenação sobre Ele. E quando Ele é levantado no madeiro, o que Ele fala? Do grego tetelestai. Está consumado. Tetelestai também quer dizer, está pago. Está pago o quê? A nossa dívida. Nós tínhamos uma dívida com Deus por causa do pecado. Ele nos substituiu ali e pagou. Colossenses 2,14, eu amo esse versículo. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Está pago? Está consumado. Ele levou sobre si. Mas primeiro eu preciso ter consciência de que o meu pecado, não é que ele vai deixar minha vida ruim aqui. Ele vai me levar para o inferno. Se eu não olhar para o Cristo levantado no madeiro e entender que Ele foi o meu substituto, não há salvação para mim. Não tem como eu nascer de novo. Quando olhamos para Ele e confiamos no que Ele fez por nós, somos salvos. E é nessa ocasião que acontece o novo nascimento. Não tem como eu nascer de novo se eu não entender a miséria que está sobre mim. Não tem como nascer de novo se eu achar que está tudo certo, que eu sou uma pessoa boa, e porque se pesar na balança, tudo que eu fiz de ruim, tudo que eu fiz de bom, tudo que eu fiz de bom pesa mais e por isso eu vou para o céu. O mérito da salvação é todo dele. Imagine vocês se adianta essa conta. Vamos supor que você vai fazer um omelete. Qual que é o padrão do céu? Perfeição. O padrão do céu é assim, 100% sem pecado. Se passa não sei quantos pensamentos na sua cabeça por dia, não passa um pensamento pecaminoso? Passa. É perfeição sem pecado nenhum, é o padrão do céu, é o que exige para a gente entrar lá. Aí, vamos supor que você vai fazer um omelete. Você quebra lá 10 ovos para fazer um omelete. Você quebrou 9, bom. Se quebra um ruim no meio, um só. Ah, mas isso é um... Você come? Não come. Ah, mas eu peco menos e acerto mais. Adianta? Não. Não adiantou. O padrão do céu é a perfeição. Nós podemos atingir? Não. Então o que Jesus fez? Ele veio como sacrifício perfeito. Vocês sabiam que quando Deus olha do céu para nós, que somos os filhos dele, todos aqueles que nasceram de novo não estão mais debaixo da ira de Deus. Os que não nasceram de novo estão debaixo da ira de Deus, tá? Quando Ele olha para nós que nascemos de novo, Ele não enxerga a gente, porque senão Ele ia acabar com a nossa raça. Quando Ele olha para um nascido de novo, o que Ele vê? O filho dele. E é por isso que nós podemos acessar a presença dele. E é por causa do que Cristo fez perfeito que nós vamos acessar o céu. O mérito não é nosso. A gente nunca vai atingir a perfeição. Só quando ele voltar para nos buscar e glorificar o nosso corpo. O mérito de entrar no céu é todo dele. A gente precisa nascer de novo. E quais são os resultados do novo nascimento? Primeiro, nós somos livres da condenação eterna. Nós temos garantia de vida eterna. Nós podemos caminhar na luz. Não temos mais prazer no pecado. A gente peca, a gente erra às vezes, mas a gente não tem prazer mais. A gente não gosta mais daquilo. Aquilo torna-se abominável para nós.
A gente erra, cai, desliza, mas logo a gente recobra a consciência, que coisa horrível. Não há mais prazer naquilo. E eu digo para você nessa noite, eu sei que vocês são cristãos, que vocês, alguns já até batizaram, tem até líderes, tem gente que já até liderou, mas deixa eu falar uma coisa para você, não dê descanso para a tua alma, até ter certeza que você nasceu de novo. É necessário. A gente precisa nascer de novo, é o apelo do Espírito Santo. A gente precisa nascer de novo. Eu queria chamar o Ministério de Louvor. Pense aí com você. Sabe, da mesma forma que Jesus estava sentado com Nicodemos, Jesus também já sentou comigo, depois de batizada. Batizada, fazia tudo na igreja. E teve a mesma conversa. Nunca dei trabalho. Casei certinho na igreja. Fiz tudo certo, igual Nicodemos. Nunca fui para uma balada, nunca bebi, nunca fumei, nunca me prostituí. Tocava na orquestra, cantava no louvor, dava a palavra na igreja, e não sei o que de jovens. Jesus sentou comigo e teve essa mesma conversa. Olha, Carol, sua performance está ótima. Você está de parabéns. Mas se você não nascer de novo, você não entra no meu reino. O Espírito Santo fala para nós essa noite. Se nós não nascermos de novo, nós não vamos poder entrar no seu reino. Quero cantar essa canção com você. Pensa aí. Não dê descanso para você. Não se conforme com a situação que você está. Você gosta das coisas do alto? Quando a gente fala de céu, reino eterno do Messias, o que você sente? Jesus vai voltar daqui 5 minutos. Você sente o quê? Como que está a sua nova natureza? Está sendo alimentada? Você investe na sua nova natureza? Quem não nasceu de novo não pode escolher. Mas quem nasceu de novo pode escolher. Vencer a preguiça, vir para o culto. Vencer a vontade de ficar na internet e ler uma Bíblia. Fala com o Senhor nessa hora. Eu não vou parar. Eu fiz a seguinte oração para Ele, ó, faça o que for preciso, mas eu quero entrar no teu reino. Você é capaz de fazer essa oração? Não precisa vir aqui na frente, precisa se expor. Mas pede para Ele que você quer nascer de novo. Que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Que não me dá descanso. Imagina você frequentando culto 30 anos da sua vida, batizado, com uma vida moral ilibada. Deixa queimar. Chegar no último dia e olhar para você e falar: se afaste de mim porque eu não te conheço. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você não vai entrar no reino de Deus. Você pode frequentar os cultos, você pode liderar, você pode tocar no louvor, você pode ter um jeito de crente. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus.